Olá pessoal, meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui na USP de São Carlos e esse é mais um vídeo de engenharia aeroespacial e eu quero falar sobre a missão Europa Clipper. A gente vai hackear a missão Europa Clipper, vamos desvendar os seus segredos. Mas quando eu me refiro à Europa, eu não estou falando obviamente da Europa do turismo, onde a gente tira esse tipo de foto aqui, eu estou me referindo a uma das luas de Júpiter. E para explicar o segundo nome aqui, Clipper. Clipper é um tipo de veleiro. Os últimos veleiros a velejar comercialmente, eles tinham muitos mastros, muita área de vela e por isso eles eram extremamente rápidos. Obviamente eles evoluíram das caravelas e carracas portuguesas, passando pelos galeões espanhóis e ingleses, mas a ideia é aproveitar a energia eólica para sua locomoção, para sua propulsão. No caso da sonda Clipper é exatamente a mesma coisa, mas que ventos são esses? O que a gente chama de ventos gravitacionais. Aliás, é interessante que o próprio logo da Europa Clipper, da missão Europa Clipper, é justamente um galeão. Mas por que Europa? O interesse tem a ver com o fato dela ter água líquida. Ela tem muita água, mais do que a própria Terra. A Lua Europa é mais ou menos do tamanho da nossa Lua e tem mais água que o planeta Terra. Mas, pela distância que ela está do Sol, ela deveria ser uma imensa bola de gelo, só que não é. Por que isso acontece? Por que tem água líquida ali nas profundezas? Na verdade, isso tem a ver com outro termo náutico, digamos, as marés gravitacionais. Ali, Júpiter tem uma força de atração gravitacional tão forte e também a influência das outras luas, ali Ganimedes, Calisto e Io. O fato é que, na medida em que Europa circunda Júpiter, ele se deforma, ou ela se deforma, ela se achata e se alonga, como eu estou indicando aqui para vocês, e essa movimentação causa uma deformação, obviamente, e gera calor aqui no interior do planeta. E esse calor é gerado e termina por, digamos, derreter o que seria o gelo. Então, entre a superfície congelada e o subsolo rochoso, você tem uma camada de água líquida, e essa água, na verdade, ela tem alguma coisa, se estima, como 100 km de profundidade, como se fosse um oceano de 100 km de profundidade e uma camada de 10 km de gelo. Mas aqui é que está o ponto interessante. Devido àquela atividade vulcânica e tectônica toda, você tem geração de calor, portanto, há evidências de haver as fumarolas hidrotérmicas, como a gente tem aqui no planeta Terra e justamente onde a gente sabe que se originou a vida no planeta Terra. Então, é muito possível, pelo fato de ser água, H2O, líquida, e haver as mesmas condições, pode ser que haja vida microbiana, como eu estou mais ou menos indicando aqui, ou eventualmente até protovida, moléculas que antecederam a vida. Mas o ponto interessante, obviamente, a gente não vai conseguir amostrar nessas profundidades aqui, mas há também evidências de geysers. A gente sabe que tem íon, e a gente consegue observar esses geysers aqui da Terra, na verdade, criovulcões, ou criogeysers. E, eventualmente, nessas plumas de vapor ou de cristais de gelo, você pode detectar algumas moléculas, eventualmente até alguns desses micro-organismos. Então, a ideia é pesquisar, entre outras coisas interessantes que a Clipper vai investigar, mas, eventualmente, a existência de vida na Europa. E é interessante também falar, alguns avisos antes de a gente entrar na parte central do vídeo, sobre a origem da vida. Eu fiz vários vídeos, vários estudos. Infelizmente eu não vou poder falar disso nesse vídeo aqui, mas tem alguma coisa ali já no meu canal que eu considero não necessariamente o vídeo, mas o assunto muito interessante. Esses dois vídeos, a origem da vida, na verdade são duas partes aqui. E também outra coisa interessante é sobre esse assunto, a vida e tal, é o tema desse livro, 2010, Uma Odisseia no Espaço, que fala justamente de Europa e o monolito, não sei se vocês se lembram da história, né? O monolito, ele diz pra gente aqui no planeta Terra, ó, todos esses mundos são de vocês, exceto Europa.
não tentem pousar em Europa, isso é no fim do livro. E quando o pessoal mandou essa sonda, começou a desenvolver esse projeto de investigar a Europa, o pessoal justamente contatou o Arthur Clarke para pedir permissão para ele investigar ali a Europa. Isso também virou um filme, isso é uma dica de filme para vocês, 2010, acho que em português é O Ano em que Faremos Contato. É um excelente filme, só que ele é sequência do 2001, Uma Odisseia do Espaço. Então fica assim meio uma competição meio, né, desproporcional. Mas vamos lá, qual que é a nossa ideia? Vamos primeiro dar uma olhada na espaçonave Europa Clipper e a sua trajetória de transferência da Terra para a Lua, né, para a Lua de Júpiter, Europa. Isso vai então mais ou menos formular, dar origem ao problema que eu quero investigar nesse vídeo, nessa videoaula aqui. Então, Europa é uma espaçonave, tem mais ou menos o tamanho de uma quadra de basquete, aqui com esses painéis solares. Ela tem muitos instrumentos, isso também é interessante ver. Antenas de radar, justamente para mapear ali o gelo e o mar interior, mas também tem muita coisa na área magnética, e com esses sensores aqui. E tem também uma câmara de amostragem, justamente porque a ideia é amostrar aquelas fumarolas de vapor. Eu vou mostrar no finzinho aqui dessa videoaula um vídeo desse tipo de pesquisa que a gente faz aqui na Terra em baleias, né? Aquele jato da baleia, o pessoal passa com um drone dentro ali para poder amostrar e investigar o que tem dentro ali, eventualmente dos pulmões da baleia. Mas a Europa Clipper, para o que interessa a nós aqui nessa videoaula, ela foi lançada num Falcon Heavy. O interessante é que, pelo orçamento energético, eles não puderam reaproveitar os boosters. Lembra, a ideia do Falcon Heavy é que ele pode lançar e esses dois boosters aqui, eles retornam e pousam de forma retropropelida para poder reaproveitar. Inclusive, essa aqui é a foto do lançamento da Europa Clipper mesmo, e dá para ver que são boosters usados, porque eles têm todo esse chamuscamento em volta aqui, significa que eles já foram usados. Mas no caso, o orçamento era alto, o orçamento energético era alto, e não foi possível reaproveitá-los. Todo o propelente foi usado para acelerar a sonda em direção a Júpiter. A ideia nossa, então, é justamente analisar essa trajetória. O que a gente vai hackear, propriamente dito, é a trajetória. Então, como é que a missão foi definida? Eu vou mostrar para vocês. Então, numa primeira etapa, um lançamento da Terra para Marte. Então, uma trajetória de interferência ou de encontro com Marte, encontro orbital com Marte, mas na verdade uma passagem. Por que uma passagem? Porque a ideia é desacelerar em Marte e voltar a cair na Terra, então, para uma segunda passagem orbital e ganhar velocidade aqui nessa segunda passagem, e aí sim ser catapultado em direção a Júpiter. O problema é que as datas estão marcadas aqui. Ela foi lançada no 14 de outubro, deve chegar em Marte em 1º de março de 25, volta para a Terra em 3 de dezembro de 26 e chega ali em Júpiter em abril de 2030. Então, 6 anos de missão. E esse é o ponto. Será que não seria interessante ou possível lançar direto? Porque esse caminho, né, cheio de idas e vindas aqui. Então a ideia, vamos investigar isso, fazer um conceitual de uma trajetória de transferência direta, e o ideal aqui no sentido de gastar o mínimo de energia, portanto uma transferência de rumo. O que a gente vai fazer é calcular o orçamento energético. Uma trajetória de transferência de Roma, esse é um assunto, e vários outros aqui do meu livro. Nesse vídeo eu estou só dando uma explicação para vocês, é que eu não vou poder entrar muito no detalhe do equacionamento, explicar muito de onde vêm as equações. Isso está bastante detalhado no livro, particularmente nesse capítulo aqui, manobras orbitais passivas e ativas, né, portanto combinadas, e é justamente o caso aqui da missão Europa Clipper. Isso está no livro em detalhes, mas também no curso de Engenharia Aeroespacial. Esses vídeos aqui já estão no canal, são os vídeos das aulas da edição de novembro de dezembro de 2023, então foi
ministrado, essas aulas foram ministradas no ano passado, e esse ano aqui vai haver de novo. Eu estava negociando com o pessoal aqui da USP, de fazer agora sim em conjunto com a USP, e em breve eu vou anunciar as datas aqui, mas vai ser mais ou menos ali final de dezembro, final de novembro, começo de dezembro. Então, até então eu estava dizendo, pode ser que eu ofereça esse curso novamente, mas esse ano ele vai ter sim. Eu já combinei, só falta definir alguns detalhes e eu vou colocar o anúncio ali para vocês no canal. Mas vamos lá então, o que seria essa transferência direta de Hohmann? Na verdade, vamos imaginar o seguinte, né? Aqui as órbitas da Terra, bom, Marte deixa ele aqui do lado por enquanto, a ideia é sair da Terra e ir para Júpiter. Então, uma trajetória de transferência, na verdade, é uma elipse, essa indicada em verde aqui, que orbita em torno do Sol, assim como todos os outros planetas. E o ponto é o seguinte, a gente se lança do periastro orbital da trajetória, que é a elipse, é o ponto mais próximo aqui do Sol, e a ideia é interceptar o alvo, no caso Júpiter aqui, no apoastro da órbita elíptica. Por que sair do periastro e chegar no apoastro? Porque essa é a forma com que a gente gasta menos propelente. Qualquer outra trajetória, por exemplo, daqui para cá, por exemplo, a gente acaba gastando mais propelente. Mas então, vamos lá, vamos aos cálculos. Primeiro a gente precisa dos dados, isso aqui é os dados que a gente vai precisar, o raio orbital da Terra e de Júpiter. Eu vou pegar aqui, na verdade, o semi-eixo maior, porque as órbitas dos planetas não são exatamente circulares, mas eu vou pegar o semi-eixo maior, que é um bom indicador, tanto da Terra quanto de Júpiter, e as suas respectivas velocidades. Então a Terra orbita em torno do Sol com 29,78 km por segundo, e Júpiter está mais longe do Sol, 13,06 km por segundo é a sua velocidade orbital. Correto? Então, no caso, o raio vetor do periastro, que é essa distância aqui, é justamente igual ao raio da Terra, 1,4910 quilômetros, e o raio orbital do apoastro, que seria o raio vetor aqui de Júpiter, é 7,78 vezes 10 oitavos. Esses dados estão todos aqui na tabela para justificar para vocês. Então, com isso, eu consigo... Lembra, as trajetórias são curvas cônicas, portanto, círculos, elipses, hipérboles e parábola. Então, você precisa de dois elementos, dois componentes ali para instanciar essa trajetória, e a gente tem, então, o periastro e o apoastro. Com isso, a gente determina todos os outros parâmetros. Portanto, o semi-eixo maior, 4,64 quilômetros, e a excentricidade da elipse, 0,678. Lembra, quando é 0 é um círculo, quando é 1 é uma parábola. Então está mais ou menos entre um círculo e uma parábola ali. Ótimo, com isso então a gente pode fazer alguns cálculos. Eu já coloquei alguns dados que a gente tem, a velocidade da Terra, a velocidade de Júpiter e o período de viagem aqui, né? Então isso aqui a gente queria eliminar ou reduzir aqueles 6 anos, considerando então meio período orbital aqui dessa elipse completa, a gente tem aqui 2,7 anos. Mas a gente quer calcular o orçamento energético. Então eu preciso o quê? Eu preciso saber quanto que eu preciso acelerar a minha espaçonave, sabendo que eu já estou a 29,78 km por segundo, porque eu parto da Terra, ou a espaçonave parte da Terra, eu não estou indo junto, né? Então eu preciso saber qual é a velocidade que eu preciso ter, ou que a espaçonave precisa ter, na trajetória verde aqui, na trajetória de transferência, que é essa velocidade no periastro da trajetória de transferência. E a mesma coisa, se eu quiser pousar em Júpiter, eu tenho que igualar as velocidades, então eu vou chegar com uma certa velocidade aqui, que seria essa velocidade no apoastro da trajetória de transferência, e eventualmente eu tenho que acelerar ou desacelerar para igualar aqui aos 13,06 km por segundo, que é a velocidade orbital de Júpiter. Então, vamos aos cálculos para calcular essas velocidades. É mais uma formulinha ali do nosso livro, do capítulo sobre manobras orbitais. Ou mecânica orbital, na verdade, é o nome do capítulo. As duas fórmulas que a gente tem para o periastro e apoastro, na verdade, isso aqui é pura conservação de energia.
Então eu tenho ali que a velocidade no periastro aqui é 38,5, então eu saio com 29 da Terra, mas eu preciso acelerar a 38 para poder entrar na trajetória verde. E chegando ali em Júpiter, ele está com 13 e eu estou chegando, a espaçonave está chegando com 7,4 km por segundo, então vou precisar de mais um ΔV ali. Fazendo as contas do orçamento de inserção na trajetória de transferência, como eu estava dizendo, a Terra tem 29,78, a trajetória de transferência precisa de 38,5, dá uma diferença de 8,79. O ΔV de captura aqui, Júpiter tem 13,5, a espaçonave está chegando com 7,4, então precisa de mais 6,16 de aceleração. Portanto, um orçamento energético total de 14,95. Vamos aos cálculos agora de quanto seria necessário de propelente para saber se o Falcon 9 ou Falcon Heavy, no caso aqui, é capaz de fazer esse lançamento. Então eu peguei aqui dados da espaçonave, eu estou imaginando aqui a carga seca mais a carga de instrumentos. Eu vou considerar uma massa final de 3.500 kg, portanto 3,5 toneladas. E a gente vai usar a equação do foguete, que é a equação de Tsiolkovsky, que eu gosto de chamar ali no livro e no curso, de a minha equação malvada favorita. Ela é fantástica, realmente a gente usa essa equação para muita coisa, principalmente nessa fase do que eu chamo de projeto conceitual, ou o racional aqui da análise da trajetória. Mas então a equação de Tsiolkovsky, a nossa equação malvada favorita, me dá a quantidade de propelente necessária em função de uma certa massa inicial, uma massa final, perdão, e isso em função do ΔV da missão, do impulso específico do motor do seu foguete. Com os dados que a gente tem, 3,5 aqui são as 3,5 toneladas de espaçonave, o ΔV da missão é o 14,95 aqui em cima, e o G0, G é a aceleração gravitacional, e SP é o impulso específico do motor. Isso aqui, na verdade, é a velocidade de exaustão dos gases aqui nos motores. Eu vou supor um número, 3 km por segundo aqui embaixo, no denominador. É um pouquinho mais eficiente que os motores, os Merlin aqui do Falcon Heavy, mas os Raptors da Starship já têm esse impulso específico aqui, ou essa velocidade de exaustão. Então, é um estudo conceitual, vamos adotar esse 3 aqui. Então, isso dá uma massa de propelente de 508 toneladas. Agora eu preciso calcular o propelente necessário para o lançamento, porque isso aqui é o ΔV da missão, mas não inclui ainda o lançamento da superfície da Terra, para a gente escapar da prisão gravitacional, do poço gravitacional terrestre. Isso corresponde a acelerar a velocidade de escape. Velocidade de escape do planeta Terra significa lançar numa velocidade de saída segundo uma trajetória parabólica do ponto de vista da Terra. Mas então, fazendo as contas, é a formulinha da velocidade ali no slide anterior, é só fazer o apoastro aqui, o semi-eixo maior tender a infinito, e fazer, ou seja, vai a zero esse termo, né? Então, fazendo as contas, 11,18 km por segundo. Então, colocando agora o propelente necessário para isso, repare-se, 508 era só o propelente necessário para entrar na trajetória de transferência direta para Júpiter. Agora eu estou calculando o propelente necessário para colocar tudo isso em órbita da Terra. Então, o 3,5, que é a massa inicial, ou a massa da espaçonave, mais o 509, que é para a trajetória de transferência, que eu já dei uma arredondada, o 11,18, que é o nosso orçamento energético, o mesmo 3 km por segundo, então dá 2 vezes 10 a quarta toneladas. Isso aqui, pegando a massa do Falcon Heavy, um Falcon Heavy tem mais ou menos 1.400 toneladas, dá alguma coisa em torno de 14,66 Falcons Heavy para executar esse lançamento, portanto é absolutamente inviável. É possível a gente ainda economizar um pouquinho se a gente não usar o ΔV, aquela segunda parcela do ΔV, para fazer a captura, porque a gente pode fazer isso de maneira passiva, é o que a gente chama de passagem retrógrada.
Eu vou explicar isso já já para vocês, ou seja, a gente pode usar o próprio planeta para desacelerar a espaçonave. Eu vou explicar já já, aliás, em detalhes, isso eu vou explicar, mas vamos só fazer a conta para ver se ainda assim, né, se dispensando aqueles 6 km por segundo do ΔV de captura, é possível trazer isso para uma coisa mais factível. Então, os cálculos são os mesmos, os 3,5 toneladas, só que agora o ΔV da emissão é só 8,79, só essa parcela aqui, então eu preciso de 62 toneladas e não mais daquelas 450. O ΔV para colocação em órbita é o mesmo, 11,18, então o 3,5 mais 62, o ΔV agora é 11, 2,669 vezes 10 a terceira toneladas. Isso aqui dá mais ou menos 1,88 Falcon Heavy. Vamos arredondar para 2, porque a nossa amiga Margot ali já está dizendo, falou, olha, esses cálculos eles são ideais, a própria equação de Tsiolkovsky ele não leva em conta perdas aerodinâmicas no lançamento, as perdas gravitacionais, o arraste gravitacional, como a gente diz, o propelente necessário para as manobras de ajuste, eu vou mostrar isso também no finzinho dessa videoaula aqui, e vários outros. Então, 2 Falcon Heavy seria, ou 2,5 Falcon Heavy seria factível, mas já é maior do que o maior dos foguetes que a gente tem hoje para fazer esse lançamento. Então, está no limite do possível, mas ainda, digamos, ou é muito caro ou ainda não é possível. Como a gente poderia fazer, então, já que foi feito, é aquela trajetória inicial que eu mostrei para vocês aqui no começo da aula, cheia de paradas intermediárias. Então, vamos aqui, né, ao conceitual de uma trajetória de transferência, agora sim, com alavancagem gravitacional, ou seja, estilingagem gravitacional. E a gente vai fazer o mesmo cálculo do orçamento energético. Para ver, o objetivo final é ver se um Falcon Heavy seria capaz de lançar a Europa Clipper na sua trajetória. Vamos lá. A ideia, como eu havia dito para vocês, né, é justamente aproveitar os ventos gravitacionais, mas que ventos são esses e por que eles podem ajudar ali na viagem da Europa Clipper? É mais ou menos como um veleiro, ou aqui, às vezes eu uso essa figura em aula, uma instalação eólica, uma central eólica. O que ela faz? Ela, na verdade, é que a central eólica desacelera localmente o vento, então o vento está chegando com uma certa velocidade, localmente, né? Claro que essa perturbação não se estende. Então ele sai aqui com uma velocidade um pouquinho menor e a diferença de energia é justamente a energia elétrica que a gente tem aqui para as aplicações. No caso de um barco, que é mais próximo do que eu estou mencionando aqui com vocês, é exatamente, né? A energia eólica propulsiona o barco, e o barco desacelera um pouquinho o vento aqui e, consequentemente, ele consegue vencer a força de arraste, o arraste hidrodinâmico no caso. No caso desse barco aqui em particular, é um barco de competição, isso aqui a gente nem pode dizer que é uma vela, isso aqui é uma asa, na verdade, o que permite, por incrível que pareça, o barco andar até mais rápido que a própria velocidade do vento, principalmente esses barcos que têm esses hidrofólios aqui, então o arraste é muito pequeno. Baixa velocidade ele encosta toda a quilha aqui na água, mas a alta velocidade ele levita e ele consegue então ir mais rápido que o próprio vento. Mas isso é um detalhe, tá? A ideia é o seguinte, de onde vêm esses ventos gravitacionais, como a Margot está dizendo aí? Na verdade como os planetas giram em torno do Sol e os planetas exercem força de atração gravitacional, então é como se fossem os ventos, porque eles estão justamente exercendo uma força de atração e ao mesmo tempo se deslocando. Se a gente pudesse olhar esses planetas se deslocando e os seus respectivos campos gravitacionais, a gente veria alguma coisa assim. Essa figura aqui são os campos gravitacionais. Agora, imagine que isso esteja girando junto com os planetas. Então, a gente pode usar essas fontes de atração aqui para tentar ser atraído ou repelido, depende se a gente quer acelerar ou desacelerar, pelos campos gravitacionais dos planetas. E aqui surge também um conceito importante que a gente vai usar bastante, que é o conceito de esfera de influência gravitacional, que obviamente a gente não vai trombar no planeta. Aliás, o exemplo que eu vou mostrar para vocês é exatamente isso,
mas não é isso fisicamente que vai acontecer. O que a gente vai fazer, então, é usar as esferas de influência gravitacional dos planetas, que é a região dentro da qual é só a gravidade do planeta ou do corpo celeste que conta. Mas então, vamos lá, só para explicar no detalhe para vocês. Vamos imaginar que essa cunha que esteja aqui seja o planeta. Na verdade, ainda o planeta seria alguma coisa no interior dessa cunha. Essa cunha aqui seria a esfera de influência gravitacional. Então, no caso aqui, o planeta está parafusado no chão, a gente tem a espaçonave chegando, então ela se choca com o planeta e há uma troca de forças, no caso aqui forças normais, só que se a gente imaginar em termos de quantidade de movimento, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, o planeta não se mexeu, ele está parafusado no chão, a massa é a mesma, portanto a velocidade final é igual à velocidade inicial. Ela mudou de direção, mas o valor absoluto da velocidade não muda. Agora vamos imaginar que essa nossa cunha, esse planeta, tivesse rodinhas aqui. Eu vou exemplificar agora uma passagem retrógrada, porque, obviamente, vou voltar um slide, nenhum planeta está parafusado ali no sistema solar. Né? Mas então, vamos imaginar uma coisa um pouquinho mais realista, que é um planeta solto, mas parado no espaço. Ele pode se movimentar. No caso, então, o que acontece? A partícula vem, se choca, troca forças com o planeta que estava parado, né? Então ele empurra um pouquinho o planeta e a partícula diminui de velocidade. Não sei se vocês perceberam, ela sai com velocidade um pouquinho menor do que a velocidade com que ela chegou. Em termos de quantidade de movimento, então a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, e a quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final da partícula, mais a massa do planeta vezes a velocidade do planeta. Inicialmente era zero aqui, por isso que eu não escrevi nada. Então, calculando aqui a velocidade final, a gente tem que a velocidade final é a inicial menos alguma coisa. Portanto, menor do que a velocidade inicial. Agora, vamos imaginar o seguinte, ainda numa passagem retrógrada, porque nenhum planeta está parado no espaço, vamos imaginar que esse planeta estivesse se deslocando também, mas no mesmo sentido da partícula. Então ele está se deslocando, no momento do contato, como a partícula vem mais rápida que o planeta, eles se tocam, por isso que eu parei aqui a animação, trocam forças, e o que vai acontecer? Eu vou até voltar. O que vai acontecer é que a partícula vai sair mais lentamente do que ela chegou. Né? Então ela está chegando numa certa velocidade, troca forças e sai numa velocidade mais lenta e acelera ligeiramente o planeta. Né? Bom, em termos das contas ali de conservação de quantidade de movimento, a gente tem a quantidade de movimento inicial, então a massa vezes a velocidade inicial da partícula, a massa do planeta vezes a velocidade inicial do planeta, igual a massa vezes a velocidade final da partícula, massa do planeta, velocidade final do planeta. E a mesma coisa. No caso aqui, a velocidade final da partícula é a inicial menos alguma coisa, só que agora essa alguma coisa é proporcional à variação de velocidade do planeta. Correto? Então, esse aqui é o exemplo de passagem retrógrada, um exemplo alegórico, obviamente não é exatamente assim, fisicamente falando, mas é bem representativo, é bem análogo, melhor dizendo. Né? O que seria uma passagem prógrada? Aliás, deixa eu explicar por que retrógrada e por que prógrada. Porque a ideia, no caso aqui, seria desacelerar a partícula, então é como se a gente acionasse os motores aqui no sentido retrógrado, ou seja, no sentido contrário ao movimento, para desacelerar a partícula. No caso, então, de uma passagem prógrada, é como se a gente acelerasse, como se a gente ligasse os motores no mesmo sentido do deslocamento, portanto, no sentido prógrado. Isso faz a velocidade aumentar. No caso aqui, então, o que acontece? O planeta vem no sentido oposto, eles se tocam e, obviamente, parte da quantidade de movimento do planeta se transfere para a partícula, por isso ele acelera. As contas são as mesmas, só que agora a velocidade do planeta tem o sentido oposto, por isso que eu coloquei um menos ali. E no final das contas, ali a velocidade final da partícula é a inicial mais alguma coisa, mais o ΔV do planeta.
Então é exatamente assim que funciona. Eu não vou falar isso nessa aula, as contas de mecânica orbital não vou fazer nessa aula, na verdade estou preparando uma sequência para essa aula, e aí a gente vai ver em detalhe isso. Mas como eu falei, tem lá no curso e no livro. Então, vamos usar esse efeito de alavancagem gravitacional e fazer o planejamento da missão. Na verdade, então, o que a gente tem que fazer é bolar uma estratégia de alavancagem ou de estilingagem gravitacional. No caso, o que a gente vai fazer é o seguinte: vou tentar reproduzir o que foi a missão Europa Clipper. Então, ela saiu da Terra, passou em Marte, fez uma passagem. Quando eu falo o termo passagem, é passagem orbital, termo de mecânica orbital. Então, sai da Terra, passa em Marte, depois volta para a Terra, passa na Terra, ganha velocidade e aí vai para Júpiter. Agora vamos imaginar o seguinte: eu coloquei as datas todas aqui, elas vão ser importantes para a nossa análise. E aí é o seguinte: de todas as trajetórias que ligam a Terra até Marte, existem infinitas, obviamente, mas a gente vai escolher uma dentro de um critério que eu já vou mostrar. Correto? Depois a gente vai fazer a mesma coisa de Marte de volta para a Terra e aí da Terra de volta para Júpiter. Isso, então, a gente vai fazer nessas datas exatamente. Através do que? Manobras ativas e passivas. Uma primeira manobra ativa, que é de inserção na trajetória AB. Depois, na passagem por Marte, uma manobra passiva de passagem ou de encontro, RDV aqui é rendezvous, tá? Então, uma manobra passiva de passagem por B e para se inserir nessa trajetória de transferência de volta para a Terra, onde a gente vai fazer uma passagem para inserir a espaçonave numa trajetória de transferência em D e, eventualmente, uma passiva de captura. Vou mostrar isso no fim para vocês também. Inclusive, mostrar exatamente o que foi a trajetória de captura da Europa Clipper, porque tem uma complicação enorme ali, a questão dos campos eletromagnéticos na região. É como você pegar o seu computador, o seu laptop, colocar dentro do micro-ondas e esperar que ele continue funcionando. É mais ou menos o desafio da Europa Clipper ali. Mas vamos lá, vamos em frente. Agora a gente vai fazer passo a passo essas manobras todas, né, de A até B, a passagem por Marte, aí volta para a Terra, ganha velocidade e vem para Júpiter. E é um ponto importante aqui é o seguinte: de A para B, a gente vai fazer uma manobra ativa, um ΔV de inserção, portanto, de ganho de energia potencial gravitacional, ou energia mecânica orbital, vamos falar assim, porque é cinética e potencial, né? Então, ganhar energia para alcançar uma órbita superior. No caso de voltar para a Terra, então a gente precisa perder energia, portanto, voltamos para a trajetória de menor energia na Terra aqui, e aí sim ganhar energia, bastante energia, para vir para Júpiter. É muito interessante isso e é bastante contraintuitivo também. Mas vamos lá, o que a gente vai fazer? Primeiramente, o cálculo estimado, né, do orçamento energético para inserção na trajetória de transferência para Marte, a trajetória AB, no meu caso aqui. E, como eu disse, estimativa no sentido de simplificação. Que simplificações são essas? Bom, primeiro que as trajetórias todas, ou as órbitas todas aqui da Terra, Marte, Júpiter, não são coplanares. Não. Tem uma pequena diferença de inclinação orbital, mas a gente pode supor que elas sejam coplanares todas e usar um equacionamento simplificado, que é o equacionamento que eu estou usando nessa videoaula. Se a gente quisesse considerar as trajetórias tridimensionais, a gente teria que basicamente partir para a integração das equações da mecânica orbital, portanto, o uso de métodos numéricos, etc. Isso é muito importante para a parte da execução da missão, mas para uma parte de análise, como a gente está fazendo aqui, é perfeitamente factível o que a gente vai fazer, quer dizer, esse cálculo simplificado aqui, inclusive eu vou mostrar para vocês ali, a gente vai ter uma forma de validar os nossos cálculos todos aqui. Bom, o que é essa trajetória de transferência? Como eu estava dizendo para vocês, a gente vai aplicar um ΔV no perigeu orbital, no caso de uma órbita circular, então qualquer posição é o perigeu. Aliás, uma outra simplificação que eu estou adotando é que a órbita da Terra e dos planetas todos
são órbitas circulares. Não é exatamente verdade, mas a diferença também é bastante pequena. Seja como for, então a gente vai aplicar um ΔV e encontrar Marte nessa data. O problema aqui é o seguinte, a gente vai olhar os dados reais da missão. Então isso aqui foi aplicado no 14 de outubro de 24 e a espaçonave vai chegar em Marte, vai passar por Marte, melhor dizendo, em 1º de março de 2025. Então, eu preciso saber a posição da Terra e de Marte nessas datas. Como é que a gente faz isso? São as chamadas efemérides. Os astrólogos usam aqueles livros antigamente, né? Mas é possível fazer isso online, tem uma série de repositórios. No caso, eu uso muito esse Horizon Systems aqui da JPL, e é muito simples de usar. Você coloca o corpo, no caso a Terra, você quer determinar as efemérides, são os parâmetros orbitais, velocidade, posição orbital, e outros parâmetros que ele fornece ali. Então você escolhe o corpo, o sistema de coordenadas, a gente está usando o Sol, e as datas, pode ser 2 períodos, podem ser 2 datas, você escolhe. O site eu não coloquei nesse slide, mas em algum slide aqui vai estar o endereço do site, acho que você pode ver aqui em cima. Mas então foi isso que eu fiz. Então a gente determinou ali as datas, por isso que eu estou colocando as datas sempre aqui, e estão aqui os dados que o sistema Horizons fornece para a gente. Para a Terra, as efemérides da Terra e as efemérides de Marte, reparem em verde aqui estão as datas, então 14 de outubro de 2024, 1º de março de 2025, e a mesma coisa para Marte. A nomenclatura aqui é o X, Y e Z, Vx, Vy, Vz em quilômetros por segundo, isso aqui em quilômetros. Ele tem um tempo de trânsito da velocidade da luz, né, da luz, melhor dizendo, então isso aqui em segundos. RG é o raio vetor em quilômetros e RR é a velocidade de variação do raio vetor, portanto a velocidade radial da partícula. Bom, então a gente está considerando tudo plano, eu vou considerar só XY, portanto a posição da Terra naquela data é 1,48 vezes 10 oitava, a posição de Marte naquela data, né? Nas datas, no caso da Terra, em 14 de outubro e Marte em 1º de março de 2025. Então aqui a posição de Marte e as anomalias verdadeiras, que é a posição angular da Terra e de Marte. Cuidado que a gente tem que olhar o sinal ali para identificar o quadrante do arco tangente. Isso aqui é a função trigonométrica inversa, no caso a tangente tem esse detalhe. Quando eu fiz os cálculos eu usei a função atan2, se você está usando o Excel, por exemplo, que foi o meu caso. Mas vamos lá, então, aqui estão os dados que a gente tem. Então, a anomalia verdadeira da Terra, que é esse ângulo aqui, considerando do periastro orbital aqui, ele tem uma referência lá. Então, naquela data 20,6, na data de lançamento, na data de chegada, a Terra está colocada aqui, mas essa posição não vai interessar. Então é interessante que a gente lança a sonda e a Terra passa na frente da sonda. No caso de Marte, ela estava mais ou menos nessa posição, no 14/10, e em 1º de março ela vai estar nessa posição, numa anomalia verdadeira de 135 graus. Essa figura, preciso dizer para vocês, ela está mais ou menos em escala. Ela está em escala, o que não está em escala são os planetas, obviamente, e o Sol aqui. Mas eu fiz assim, e é uma dica que eu dou, é interessante, porque isso ajuda muito a você verificar visualmente os seus cálculos. O que mais tem de interessante aqui para eu apontar para vocês? O erro, digamos assim, de circularidade da órbita. Então, isso aqui eu já coloquei a posição, o raio vetor de Marte nessas 2 datas e o raio vetor da Terra nessas 2 datas. E essa trajetória pontilhada aqui é a trajetória com o raio vetor que a gente está considerando. Esse aqui no caso da Terra e o 2,47 aqui no caso de Marte, para vocês terem uma ideia do erro de circularidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E o detalhe, né? Então o que a gente vai fazer agora é instanciar essa trajetória de transferência, que é a elipse. A gente vai interrompê-la aqui na passagem por Marte, mas se não houvesse o encontro ali,
A trajetória, né, a espaçonave executaria essa elipse e voltaria para essa posição. É que a Terra não vai mais estar aqui. Então a gente vai instanciar essa trajetória, o que significa calcular dois parâmetros, duas coordenadas definidoras dessa trajetória de transferência. Outra observação importante é o seguinte: a gente está fazendo algumas simplificações, então eu preciso de uma forma, um meio de verificar se os meus cálculos estão bons ou não. O que a gente vai fazer é usar o tempo de trânsito do início ao fim aqui desse trecho da missão, e essa é mais uma das fórmulas que a gente tem ali no nosso ferramental, que é o tempo de trânsito de uma posição inicial até uma posição final. Isso aqui é integrar a equação da trajetória de uma trajetória cônica, é bastante simples. Então a gente vai usar isso aqui para validar, e a última observação é aquilo que eu já tinha começado a falar. Eu sugiro fortemente que vocês façam a figura o mais possível em escala. Isso aqui eu fiz no Excel mesmo, esses gráficos, só para ter uma ideia precisa, mas mesmo no PowerPoint, que eu uso aqui para fazer esses slides, às vezes eu tento fazer as coisas em escala o mais possível, porque isso ajuda bastante. Tá? Uma dica aqui para vocês. Vamos lá, então eu vou entrar numa parte antipedagógica aqui da minha videoaula, pelo seguinte: eu sempre falo, deduzir equação em slides, como eu estou fazendo, é antipedagógico, mas a ideia não é isso, a ideia é a sequência do equacionamento. Então eu não quero que vocês se percam aqui na manipulação algébrica. Se você tiver dificuldade, você para o vídeo ou volta o vídeo, e eu recomendo que você faça você mesmo as contas. Inclusive, se eu errei, me avisa, me manda um e-mail ou coloca no comentário do vídeo que eu consigo corrigir para os próximos alunos. Essa é a primeira vez que eu estou ministrando essa aula. Mas então, por favor, não se preocupem com os detalhes da manipulação algébrica, é só a sequência que interessa, eu vou contar direitinho a sequência. Então o que a gente tem, deixa eu até voltar um slide antes de entrar aqui, o que a gente tem para instanciar essa trajetória, essa elipse, são duas coordenadas ou duas posições. Eu sei que numa determinada data eu tenho a posição angular e o raio vetor, do ponto A, digamos, e do ponto B a mesma coisa. Então eu tenho essas duas informações, no caso que o raio vetor na posição A é o r de θ, essa aqui é a equação da elipse orbital, em função da sua excentricidade e da quantidade de movimento angular, que é o L aqui. É a famosa velocidade areolar. E a mesma coisa para B. Então a gente vai partir dessas duas equações, que são os dois pontos que a gente sabe. E o que eu vou fazer é o seguinte: eu preciso calcular L e E, a excentricidade. Uma forma de fazer isso, se eu dividir uma equação pela outra, eu vou cancelar o L quadrado ali, é o que eu fiz, está vendo? R dividido por RB, RA dividido por RB. Então eu tenho ali a relação dos dois cossenos e, extraindo o E, resolvendo essa equação na excentricidade, eu calculo 0,25. Entenderam a parte antipedagógica, né? Você, se tiver dúvida, para o vídeo e faça essas contas aqui, por favor. Se eu errei, me avisa, correto? E esse 0,25, por exemplo, é interessante você fazer a figurinha em escala, porque você tem mais ou menos uma ideia. 0,25 significa o seguinte: está mais próximo de um círculo do que de uma parábola, porque o círculo tem excentricidade zero, né? Passo seguinte, então, se eu calculei a excentricidade, eu posso voltar aqui nessa fórmula e calcular o L, já que o θA e o RA eu conheço. Então, voltando ali na fórmula, eu calculo R, então instanciei a elipse. Eu tenho dois parâmetros, consigo calcular todos os outros parâmetros da elipse. Mas vamos verificar se o nosso cálculo está certo. O nosso cálculo, a gente vai fazer essa verificação comparando o tempo de trânsito de A até B, da Terra até Marte, considerando os dados que a gente tem. Anomalia verdadeira em A, anomalia verdadeira em B, e a integral ali da trajetória. Aqui eu fiz uma pequena mudança para poder integrar de 0 até um delta, né? Só para poder usar uma integral definida, porque se for de 0 até um delta, essa integral tem forma algébrica, ela está aqui, é só você considerar o ΔT ali, correto? Bom, fazendo as contas então, em segundos, 1,1 vezes 10 a sétima segundos, dividido por 24, 3.600, 24 horas, 3.600 segundos por hora, eu tenho então 134 dias. A gente sabe que entre
1º de março de 25 e 14 de outubro de 24 são 138 dias, a gente calculou 134. Portanto, dá um erro bastante razoável de 3%, o que é aceitável para o nosso estudo inicial, nosso estudo conceitual, ou seja, o orçamento energético, mas para navegação não seria. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode contornar, como é que a gente contorna esse problema no fim aqui dessa videoaula. Bom, a gente instanciou a elipse, vamos calcular outros parâmetros que serão necessários, o semi-eixo maior, a fórmula que a gente tem, então 1,98 vezes 10 oitava quilômetros, a energia específica da trajetória, menos 333 km por segundo ao quadrado. Lembrando que a energia é quando a espaçonave está na órbita da Terra, orbitando junto com a Terra, menos 443. Portanto, realmente ela teve um ganho energético de menos 443 para menos 333. E essa energia justamente veio daquele ΔV de inserção na trajetória de transferência. Porque, né, orbitando junto com a Terra, a gente estava com 29,7 km por segundo. Bom, quais as velocidades, então? A gente tem aqui a velocidade em Marte na trajetória AB, essa aqui é a formulinha, essa que a gente já usou, vem do nosso ferramental. Portanto, eu uso aqui a anomalia verdadeira do ponto B. Então, 22,3 km, essa é a velocidade com que a espaçonave chega em Marte. A velocidade com que ela sai da Terra, a gente já tinha calculado, 34,19. Correto? Usando ali a anomalia verdadeira da Terra. O orçamento energético, então, é de inserção nessa trajetória, que agora não é até Júpiter, né? Agora é só até Marte, então é 34 menos os 29 dá 3,49 km por segundo. Isso está bastante razoável, lembrando que inicialmente, só para fazer a inserção direta para Júpiter, 8,7. Portanto, de 8,7 a gente gastou 3,5 mais ou menos, uma bela de uma economia. E por que eu estou já comemorando aqui, pondo positivo? Porque os outros ΔVs que essa espaçonave vai adquirir, ela vai adquirir de forma passiva, não vai precisar propelente para isso. Nós vamos então voltar no finzinho, justamente com esse número aqui, fazer o orçamento energético da missão, mas eu quero entrar no detalhe rapidamente e mostrar a análise dos demais trechos da trajetória, isso aqui que eu chamo de hackear a trajetória. Então vamos lá, a segunda metade, ou o segundo terço, melhor dizendo, né, da trajetória, cálculo dos parâmetros de instanciação da trajetória de transferência Marte-Terra, de B para C. E aqui vai ser uma passagem retrógrada. Por quê? Porque a gente tem que perder energia, a gente vai transferir quantidade de movimento para o planeta Marte, para poder perder energia, para poder desacelerar, para cair de volta para a Terra e eventualmente ser acelerada na Terra para vir para Júpiter aqui embaixo. Detalhe, essas posições angulares todas que eu estou colocando aqui para vocês, elas estão mais ou menos em escala, a figura agora eu fiz no PowerPoint aqui, mas dentro do possível, tudo em escala aqui para vocês. Mas vamos lá então, o que a gente vai fazer? Vamos lá, se eu quero perder energia e não ganhar energia, eu vou aplicar o ΔV no apoastro da trajetória. A trajetória seria essa elipse azul. Repara que agora o eixo das apsides aqui, que é esse eixo central, ele está girado de uma grandeza delta. Como eu quero perder, eu vou aplicar o ΔV no apoastro. Isso é o que a gente chama de efeito Oberth. Se eu quero ganhar energia, se eu quero acelerar, eu aplico no periastro, aplico o ΔV, né? Ligo os motores para acelerar a espaçonave. Então, se eu quero acelerar, aplico no periastro, que seria aqui embaixo. Se eu quero desacelerar, então eu aplico o ΔV no apoastro. Ou seja, esse ponto B, eu vou considerar ele como o apoastro da trajetória de transferência BC. Só toma um cuidado que essa minha figura ela tem um detalhe que é o seguinte: não necessariamente você vai chegar em uma volta no ponto C ali, quer dizer, encontrar a Terra. Porque a Terra está se deslocando, então você vai encontrá-la, né, quando ela chegar no ponto C. Vocês vão ver no finalzinho aqui, na verdade ela vai dar uma volta e um pouquinho mais para encontrar a Terra ali. Correto?
Mas então, vamos em frente. O que a gente precisa saber, já que a posição aqui de Marte, nessa data, a gente sabe, a gente precisa da posição da Terra em 3/12/26. Essa data ela está na programação da missão. Agora eu posso ir mais rápido, né? Então eu entro ali, calculo as efemérides da Terra, coloquei a data 3 de dezembro de 2026, está o X e o Y. Então, a anomalia verdadeira na posição C, 70,39 graus, e ali, como eu estava dizendo para vocês, mais ou menos 1, 2, 3 N voltas até encontrar o planeta na posição correta. E é o que vai acontecer já já, eu vou mostrar para vocês. Mas vamos lá então, de novo a parte antipedagógica, agora eu não preciso ficar explicando para vocês, é a sequência que interessa, então vamos lá. A gente tem as duas posições. A gente tem a posição na trajetória em 1/3/25, então é apoastro, então a anomalia verdadeira é 180 graus, e o raio vetor é o raio, a posição orbital de Marte. Em 3/12/26, vai estar numa posição θc, que a gente calculou no slide anterior, girado de delta, que é aquele giro da linha das apsides. E o raio vetor é o próprio raio do planeta Terra. Então, dividindo um pelo outro, eu vou cancelar justamente a quantidade de movimento angular, o LBC aqui, e daí eu consigo calcular a excentricidade da trajetória EBC, no caso aqui. Então, fazendo as contas, 0,27, e aí voltando, no caso eu voltei aqui para RB, voltando para RB, para calcular a quantidade de movimento angular, 4,69 vezes 10 à nona. E aí eu posso calcular os demais parâmetros, né? O semi-eixo maior, 1,79 10 oitava, e as duas velocidades. Então a velocidade no ponto B, na trajetória ABC, 20,6, repara que diminuiu um pouquinho, né? E a trajetória, ou melhor dizendo, a velocidade no ponto C, na trajetória ABC, 32. Então, de fato, a gente desacelerou a espaçonave, vamos continuar os cálculos ali, a energia da trajetória ABC, menos 369, e só para comparar, né, a gente tinha 444, menos 444, acelerou a espaçonave para menos 333, portanto aumentou a energia aqui, e aí, voltando para a Terra, voltou a diminuir a energia. Então, de fato, é uma passagem retrógrada. E, de fato, a gente quer voltar, quer que a espaçonave volte para uma trajetória de menor energia. Então, vai ser uma passagem retrógrada. Nessa aula, eu não estou mostrando, não estou elaborando com vocês o que é, como é que a gente faz a manobra dentro da esfera de influência no caso de Marte. Eu vou mostrar, falar um pouquinho no final da aula, aqui nos últimos slides, mas aí na próxima a gente vai entrar no detalhe. Mas então aquela questão da posição angular e da validação do cálculo, a gente sabe que no início, né, eu vou integrar a trajetória para calcular o tempo. Então a posição inicial é θb mais delta, delta é aquele ângulo de giro da linha das apsides, e o θ máximo de integração para calcular o tempo de trânsito é 2 vezes 360, menos a posição inicial, mais o delta de giro. Então, fazendo as contas, a gente tem 624 dias, o que se compara com 642 entre as duas datas. Aqui é o número de dias entre essas duas datas, e a mesma coisa. Está muito bom para a gente fazer o cálculo energético, mas não serve para navegação. A última etapa, agora vai até mais rápido ainda, o cálculo dos parâmetros de instanciação da trajetória de transferência Terra-Júpiter, é CD, e eu, por fazer em escala, justamente, eu já estou percebendo aqui, né, o giro, quanto que ele vai ter que ser, a excentricidade, então a figura em escala é bastante interessante nesse ponto. Mas vamos lá então, aos cálculos, né? Eu quero ganhar energia, portanto eu vou considerar o ponto C aqui como sendo o periastro da órbita de transferência, essa órbita verde aqui, e isso se deve ao efeito Oberth. Aí vou lá no sistema, nas efemérides, no caso agora de Júpiter, coloco a data, e um detalhe aqui, né, na missão não tem a data exata de chegada por causa de todas essas aproximações, mesmo na vida real, mesmo o JPL e a NASA, ela não sabe, porque tem muitas perturbações, e aí você tem que ir corrigindo na medida
em que a espaçonave vai caminhando. Você tem 6 anos para fazer essas correções, né? Então, eu vou considerar o seguinte, eu vou considerar o meio do mês de abril, portanto, 15 de abril, é isso que eu fiz aqui para fazer os cálculos. 15 de abril de 2030, posição X a posição Y, então a gente está no terceiro quadrante ali, então 230 graus é a anomalia verdadeira. Tá? A parte antipedagógica já nem me preocupei em colocar ali aqueles avisos, né, e também estagiar o meu slide, mas a sequência de cálculos é a mesma. Eu tenho duas posições da trajetória, vou até voltar aqui, eu tenho a posição C nessa data e a posição D nessa outra data aqui. Então, eu tenho essas duas posições definidas, eu dividindo o RC e o RD, eu elimino o L, que é a quantidade de movimento angular, calculo a excentricidade, repara que já deu bem maior, portanto eu estou bem mais próximo de uma parábola, né? De fato ela é bem mais alongada, como a gente já viu ali no desenho. Voltando, eu usei aqui essa expressão para calcular o L, então 5,83 vezes 10 a nona quilômetros por segundo, quilômetros, aqui faltam, não, está certo, quilômetros ao quadrado por segundo, isso aqui é a velocidade areolar, energia que é quilômetro ao quadrado por segundo ao quadrado. O semi-eixo maior, 5,24 10 oitava, e as velocidades, olha quanto a gente ganha de velocidade na saída da Terra, 39 km por segundo, e chega super lento em Júpiter, 9,3 km por segundo. Né? Que exagero falar que é lento, né? 9 km por segundo, mas em relação ali a Júpiter mesmo, que está a 13, tá? 13 km por segundo está chegando mais lento. O que mais a gente precisa fazer? Os parâmetros energéticos, as velocidades, tudo eu já coloquei aqui, e olha que interessante a história da energia. Calculando a energia da trajetória de transferência CD, menos 126. Então, menos 126, de fato, é o maior valor energético que a gente tinha. Os outros valores estão calculados aqui, ou estão colocados aqui para a nossa referência. Eu fiz um gráfico para facilitar um pouquinho a interpretação, né? Então, da Terra, a espaçonave saiu com menos 443, acelerou, ganhou energia para Marte na posição B, então de menos 443 subiu para menos 333, aí diminuiu para menos 369, aqui em C, que é a passagem de volta na Terra, e aí acelerou para 126 aqui na ida, na chegada em Júpiter, ou na trajetória de transferência que vai chegar em Júpiter. Então a gente sobe e desce para poder subir bastante, e esse aqui é como um veleiro mesmo, né, navegando eventualmente até de lado, para poder aproveitar as direções dos ventos ali. Todas aquelas manobras que um veleiro faz é muito semelhante ao aproveitamento aqui dos ventos gravitacionais. Mas então, agora a gente está pronto para fechar aqui um pouquinho e começar a fazer as análises finais. Eu coloquei todos os resultados. Sai da Terra com 34, chega em Marte com 22,3, na passagem por Marte desacelera para 20,6, volta para a Terra, cai na Terra com 32,2 e na passagem pela esfera de influência da Terra sai com 39, e aí com velocidade suficiente para ser catapultada aqui para Júpiter e chegar em 9,4. Mas, como esses números e essas trajetórias se comparam com a trajetória real prevista, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, a Europa Clipper está em direção aqui a Marte, na primeira passagem, mas já existem simulações. Então eu vou mostrar uma para vocês aqui, isso aqui é do próprio JPL. Na verdade, esse gráfico está girado em relação ao meu, então para a gente poder comparar mais facilmente, eu vou girá-lo. Então vamos girá-lo, aí fica mais ou menos no mesmo referencial. E aí tem algumas coisas interessantes que eu quero falar. É um GIF animado, então eu não consigo parar para vocês, mas já dá para ver algumas coisas interessantes aqui. Acho que eu vou até voltar um slide, vamos lá, só para mostrar algumas coisas. Primeiro ele está mostrando a velocidade, então a gente pode comparar com as nossas velocidades. Eu vou usar aqui a velocidade na chegada para Júpiter. Tá? Então vamos lá, né? E a questão da volta, né? Então na saída, repara que quando a sonda sai, ela passa rapidamente por Marte, dá uma volta e encontra a Terra logo depois na segunda volta, e é aí que encontra Júpiter.
Interessante aqui, já vou apontar para vocês, repara que ela passa e dá umas oscilações aqui. Eu vou falar, essas oscilações eu já vou mostrar para vocês no próximo slide, mas eu queria comparar uma coisinha com vocês. A velocidade de chegada da sonda, em cor-de-rosa aqui, quando estiver próxima a chegar ali para Júpiter, repara que é próximo de 9, tá vendo? Que era o valor que a gente tinha calculado ali mesmo. Tá? Depois ela até ganha bastante velocidade, porque está, entre aspas, caindo em Júpiter. Mas o que são essas oscilações que vocês estão vendo? Isso tem a ver com aquelas manobras finais de captura na esfera de influência gravitacional de Júpiter. Fisicamente, o que está acontecendo é o seguinte: pouco antes de chegar na esfera gravitacional de Júpiter, é aplicado um ΔV de manobra, de correção. A gente precisa embarcar o propelente para isso, mas a ideia é executar uma passagem retrógrada e ser capturado aqui pela esfera gravitacional de Júpiter. Lembrando que tem toda uma questão ali dos campos eletromagnéticos, então não é só ser capturado, mas é ser capturado de uma maneira específica, que é o que eu vou mostrar no próximo slide. Então essa animação, eu não vou fazer esse cálculo hoje, seria a manobra de passagem na esfera de Júpiter. Repara que ele vai diminuindo a sua trajetória, depois vai mudando a inclinação da órbita. Por que ele está fazendo isso? É justamente aquela questão da magnetosfera de Júpiter, que é fortíssima, fortíssima, do ponto de vista da carga eletrostática que essa sua eletrônica vai ser submetida, é mais ou menos como realmente você pegar o seu celular ou o seu laptop e colocar dentro do forno de micro-ondas, ligar e continuar operando com ele, sem problema. Então o que a sonda vai fazer, ela na verdade ela vai executar passagens, vai se expor ao campo magnético mais intenso na região próxima aqui, e depois ela vai para longe. E mesmo assim, dentro do campo eletromagnético, ela vai procurar regiões, eu procurei mostrar aqui para vocês, em que o campo é mais fraco. É um toroide, né? Não sei se dá para entender isso aqui dessas figuras, dessas linhas de campo magnético. Então, a sonda procura regiões ali em que o campo é mais fraco e procura fazer isso no momento em que a Lua Europa está passando por aquelas regiões. Essa é a ideia, então, essa é a complexidade da manobra, mas aí, obviamente, foge um pouco ao objetivo desse vídeo aqui. Vamos dar uma olhadinha naquela questão de como executar a manobra. Eu não vou fazer os cálculos da manobra, mas eu vou mais ou menos ilustrar para vocês. Imagina que a gente está dentro da espaçonave, dessa vez sim, vamos imaginar que a gente está embarcado na espaçonave, a gente está chegando em Júpiter. Então a gente está chegando e a gente tem uma mira, como se fosse um periscópio de submarino, digamos, e a gente tem o nosso horizonte, portanto, a gente está num plano orbital inclinado em relação ao plano aqui de Júpiter, e estamos a uma certa distância de um parâmetro que a gente chama raio de mira. Esse raio de mira, esse delta infinito aqui, depois eu vou mostrar para vocês o que ele é, isso depois que eu digo na próxima aula, né? É um dos parâmetros de instanciação da trajetória hiperbólica de passagem. A passagem pelo planeta é uma trajetória hiperbólica e, da mesma maneira, é uma curva cônica e tem vários parâmetros que a definem. O raio de mira, como a gente diz em português, é um deles. Você pode usar o periastro, pode usar a excentricidade e vários outros, né? Mas, então, o que a gente faz? A gente, que eu digo assim, o piloto da espaçonave procura acertar o plano orbital, então esse é o horizonte da espaçonave, o horizonte relativo da espaçonave, mas querendo dizer o plano da órbita de transferência. Então ele precisa corrigir essa inclinação aqui e essa deriva em relação a essa distância delta infinito. Então naquele momento, um pouco antes ali de chegar na esfera gravitacional de Júpiter, é aplicado um ΔV, você aciona ali os seus motores para alinhar a espaçonave, não exatamente no centro de Júpiter, porque senão você realmente vai cair dentro de Júpiter. Você vai mirar num ponto ao lado para você poder passar ali por trás, na verdade, de Júpiter, né? Executando aqui uma passagem, uma trajetória hiperbólica. Então, assim, alegoricamente é isso que é feito. Eu vou depois, então, na próxima aula, mostrar exatamente essa passagem. A gente vai pegar uma das passagens aqui dessa missão e refazer todos os cálculos.
Então, isso vai ser na próxima aula, ou na próxima videoaula. Mas vamos lá, então, terminando, voltando aqui, a gente fez todo esse caminho dentro desse tema aqui, o conceitual da trajetória de transferência, e o que a gente estava precisando é o orçamento energético. Então vamos a ele, o orçamento energético. O nosso ΔV agora é aquele único ΔV de inserção, já que todas as outras etapas são passivas, então é somente 3,49 km por segundo. A massa é a mesma, 3,5, usando a nossa equação malvada favorita, então 7,7 toneladas. Isso aqui então é só para entrar na trajetória passiva e ativa, né, até Júpiter, mas a gente precisa entrar em órbita. Então, velocidade de escape, o propelente necessário para os 3,5, que é a massa da espaçonave, mais o 7,7, que é a massa para a trajetória de transferência. Então dá 455. Isso aqui dá mais ou menos 0,34 Falcon Heavy, massa do Falcon Heavy, mas lembrando, a Margot está nos lembrando aqui, a gente não computou perdas aerodinâmicas, perdas gravitacionais e o propelente para essas manobras de ajuste, acabei de mostrar uma para vocês. Então, moral da história, terminando aqui com menos da metade de um Falcon Heavy, então muito provavelmente isso é possível, e tanto que foi, né, executado num Falcon Heavy. E lembra que eu falei no início, esse aqui é a foto do lançamento da Europa Clipper, eles não recuperaram os boosters aqui, eles usaram todo o propelente, depois eles se espatifaram no mar sem recuperação. Portanto, a gente calculou ali 0,39, então mais da metade é usado aqui para todos esses elementos aqui, perdas gravitacionais, etc. Ok? Então, é isso, pessoal, eu prometi, né? Espero encontrar vocês aqui em 2030 para a gente analisar, aqui eu mostrei um vídeo de um drone passando ali no jato de uma baleia, e é exatamente o que a Europa Clipper vai fazer. Fora toda a pesquisa ali do campo magnético, ela vai tentar identificar alguns desses geysers e passar e amostrar. Ela tem um elemento ali que amostra essas partículas e vai analisar, eventualmente, achar algumas moléculas, ou micro-organismos mesmo, ou eventualmente algumas moléculas de origem biológica. Feito então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer coisa, entre em contato e aguarde ali o anúncio do curso de Engenharia Espacial, agora edição 2024. Até mais então, pessoal.